Bom dia. Bom dia. Vamos hoje começar o terceiro capítulo da Megillah. Estamos indo cada dia progredindo bem. Então vamos lá. Começa o terceiro capítulo dizendo Achar advarim haele. Depois disso, ou seja, depois que o rei se casou e gostou da Esther, ele fez com que o Haman crescesse dentro do palácio. Ele foi subindo o ranking, se fala, até chegar a pessoa mais importante, se tornar a pessoa mais importante depois do próprio Ahasverosh. E aqui começam os nossos problemas. E o que é importante essa conexão? Qual que é a conexão desse capítulo com o anterior? Então, o capítulo, quem lembra, quem tinha dado a ideia, o conselho para o rei matar sua primeira esposa foi o Haman. Inicialmente, o rei ficou muito nervoso com o Haman. Mas agora que ele encontrou essa segunda esposa, ele estava tão feliz com ela que, não sei se foi isso que ele pensou, mas falou que bom, que eu matei a primeira, fiquei com a segunda, acho que valeu a pena, foi uma boa troca. Então ele perdoou o Haman. Então aquele ressentimento que ele tinha do Haman em relação à primeira, isso desapareceu, e o Haman aproveitou isso, e como eu disse, alguns comentaristas dizem que o Haman, ele tomou ele chamou para si aquilo que o Mordecai tinha salvo a vida do rei, ele conseguiu manipular de tal forma que quem tinha salvo o rei foi ele mesmo. Quem é bom de lábia sabe fazer isso bem. Muito. Então, conforme ele foi crescendo, o Haman, ele era o símbolo talvez do Haman eram dois. Ele era Amalek, descendente do rei Agag, aquele povo que a gente vai ler essa semana. Importante lembrar que nesse Shabat a gente vai ler a Parashá, que a gente tem a mitzvah de lembrar, de apagar o nome de Amalek. Todos devem estar presentes no sábado para ouvir a leitura da Torá, a segunda Torá que a gente vai ler. E, então, a primeira coisa, ele tinha um ódio irracional, completamente irracional contra os judeus. E, segunda coisa, a sua personalidade era uma pessoa insaciável. O desejo dele de querer mais, o desejo dele... Como está assim? Só para você. Os outros estão escutando? Mordecai está escutando? Sim, está normal. Tá. Então, o desejo dele, a ambição dele era incontrolável. Ele não conseguia se satisfazer até que ele tivesse absolutamente tudo na mão dele. E a gente vai ver, e é por isso, na verdade, por essa ambição e por esse ódio incontrolável, irracional pelos judeus, que ele convence o rei a fazer aquele decreto de Deus nos livre, a aniquilação de todo o povo de Israel, homens, mulheres e crianças, em um único dia. Pior do que a gente pode falar, que todos os outros galuyot e decretos, inclusive aquele que fez além do Holocausto, porque ele não tinha, ele queria, Deus nos livre, acabar com os judeus, talvez, da Europa. Mas ele tinha, na verdade, sob seu poder, naquela época, todos os judeus estavam sob seu poder, ele tinha, de fato, esse poder de acabar, Deus nos livre, com todos num único dia, Deus nos livre. Então, esse foi o pior decreto de aniquilação do nosso povo, que poderia, Deus nos livre, ser concretizado. E aí, quando ele foi crescendo nos seus rankings, ele foi se tornando a pessoa mais importante, ele queria que as pessoas se ajoelhassem para ele, se prostrassem para ele. E o Mordecai era o único que se recusava, porque um judeu não se curva para outra pessoa. Um judeu mal se ajoelha para Deus. O que quer dizer mal se ajoelha? A gente deve se ajoelhar para Deus. Mas como é algo tão sagrado, tão especial, que você só faz isso numa ocasião especial, num momento especial, atualmente só no Yom Kippur e nunca direto no chão de pedra. Antigamente faziam isso no templo. Mas o Haman exigia que as pessoas se curvassem para ele, e o Mordecai lo yichrav lo yishtachavé, não se curvava, ele não se ajoelhava. E isso, para aquela pessoa que é ambiciosa, outras pessoas poderiam dizer, bom, se eu fui eleito por 99% da população, tudo bem. Mas às vezes acontece quando você faz algo de sucesso. Dá um exemplo que pode acontecer com um rabino, por exemplo. Você dá um shiur, todo mundo gostou, que é raro, mas chegou alguém e deu uma crítica. Qual das duas você vai ficar lembrando? Olha que legal que foi, ou aquela pessoa que te criticou? Então essa é a característica do Haman. Essa é a característica do Haman.
Aquele um que não, você poderia deixar o povo judeu em paz. Tem uma pessoa, é a pedra no sapato. Mas você poderia ignorar essa pedrinha. Você tem tantos confortos no teu sapato, por que você vai dar atenção a esse cara? E não só isso. Se você não gostou do Mordecai, tira essa pedra. Manda matar o Mordecai, como de fato depois ele quis adiantar e já aniquilar o Mordecai naquela árvore que ele mesmo acabou sendo enforcado. Mas ele chega então para Ahasverosh e fala: Yeshno Amechad, tem um povo, Mefuzar o Meforad Benamim, que ele está disperso entre os povos. Vedateyem Shonom Mikolam. E a fé deles, a crença deles é diferente de todos os povos. Ou seja, o Haman identificou uma coisa que nós devemos aprender. A gente deve aprender dos nossos inimigos. Diz o rei David, Mikol Oivai, de todos os meus inimigos, escata eu aprendi. E o que a gente deve aprender desse inimigo? Ele identificou que o Mordecai representava todos os judeus. Os judeus que se curvavam para ele era por medo. Mas nenhum deles dava crédito verdadeiro para o Haman. Ele percebeu que o Mordecai era o protótipo do judeu, e o judeu de chapéu e barba, que reza 3 vezes por dia e come kasher, é igual àquele que está, Deus nos livre, na 4ª geração, a 3ª geração, e que nas veias dele corre sangue judeu. E ele se diz mais alemão que os outros alemães, e ele já não tem mais nada a ver com o judaísmo. O Haman identificou que não faz diferença. Às vezes a gente faz diferenças, mas o nosso inimigo sabia que não tinha diferenças. Porque ele sabia que o Mordecai é o protótipo de todos os judeus. E por isso, quando ele chega e acusa o povo, ele chega para o Ahasverosh e logo convence o Ahasverosh, ele fala, temos um povo, e não simplesmente o Mordecai. Ele conseguiu identificar. Então é importante a gente lembrar esse conceito de que às vezes a gente faz diferenças entre pessoas, mas a gente saber que o nosso povo, no fundo, somos todos idênticos. E se você não lembra disso, não espere teu inimigo te lembrar. Tem um videozinho que viralizou tempos atrás. Tinha um senhor parado num ponto de ônibus e depois chegou ao lado dele, você lembra desse vídeo? E ao lado dele chegou um jovem rapaz com a roupa ele fala, mas não temos nada. Conversando, olha, eu tive um professor que ele falou para a gente, ele me ensinou que nós somos iguais. Professor, que nós somos iguais? O que você está falando? O nome dele foi Hitler e Marshimon. Quando ele colocou meus irmãos, meus familiares, meus amigos, meus conhecidos nas câmeras de gás, ele não distinguiu pessoas como eu ou pessoas como você. Esse foi nosso professor. Então, que não tenhamos esse professor, mas a gente tem que lembrar da nossa história e, no final das contas, a gente tem que aprender dos nossos inimigos. Certo? Mais um detalhe. A Guemará fala que todos os personagens, ou todos os acontecimentos que aconteceram após a Torá já previa. Dentro da Torá, você tem um mapa de tudo que vai acontecer. Então, a Guemará pergunta aonde temos uma alusão ou uma dica para o Haman na Torá. Aonde aparece Haman na Torá? Claro, a história aconteceu muito depois que a Torá foi dada, mas aonde você pode encontrar uma dica para o que iria acontecer depois? Diz a Guemará, Hamina etzazé. Hamin, rei memnun, dessa árvore será que você comeu? Se escreve as mesmas letras Haman. Qual que era o contexto lá? Deus chega para Adão e pergunta, será que você comeu daquela árvore? No começo ele nega, fala que foi a esposa, mas será que você comeu? Qual era a indagação ou o desapontamento de Deus? Espera aí. Eu te dei todas as árvores do jardim para você comer. Só uma única, que eu falei para você não comer. Você não podia deixar essa pedrinha no sapato? Você não podia deixar essa única de lado?
Essa é a origem do Haman. O Haman tinha uma pessoa em todo o reinado que não se curvava para ele. Por essa única pessoa, ele perdeu tudo. Ele achou que ia conseguir destruir nosso povo, ele acabou sendo destruído, os filhos foram destruídos e ele perdeu tudo. Aquilo que você deseja, que não lhe cabe, você não consegue e você ainda acaba perdendo aquilo que você já tinha. Quando você deseja algo que não foi feito para você, dizem nossos sábios, além do fato que você não consegue aquilo, você ainda perde o que você já tinha. A gente teve algo parecido com isso depois na Torá, onde quem que desejava algo, ele acabou sendo engolido pela terra. Korah, ele já tinha uma família especial, ele já era uma pessoa de alto nível, ele era rico, ele era inteligente, ele era poderoso. Ele falou, não, eu quero ser igual a Aaron, eu quero ser igual a Moshe. No final das contas, ele não virou Aaron, não virou Moshe, ele acabou sendo engolido pela terra. Então, a gente saber de que Hashem nos dá aquilo que a gente precisa. A questão da inveja, do desejo, dessa cobiça ou dessa ambição que ele tinha, a ambição pode ser saudável, mas essa ambição desesperada que eu preciso chegar lá, eu preciso ter ou ser o que o outro é, então isso destrói a nós mesmos. Já é uma segunda lição. Terceira lição, aqui nós temos a chave para entender a grande pergunta que vários historiadores falam: por que essa obsessão com os judeus? Por que o antissemitismo? Não fomos conquistar terras. Não saímos como as grandes nações para tentar conquistar o mundo. O que provoca tanto antissemitismo? E os historiadores tentaram justificar isso de várias formas, mas no final não justifica. Por quê? Porque o antissemitismo é igual a um vírus. Ele vem num formato, quando você combate e traz a vacina, vem a nova cepa. E ele vem de formas diferentes. Atualmente é o Estado de Israel que é o problema do Oriente Médio, Deus nos livre. Se pensava, quando tivéssemos um Estado, seríamos um país como todos os outros e estaríamos livres desse preconceito. Voltando para a geração passada, Deus nos livre, o problema é a raça. Voltando um pouco mais, o problema é a religião, não aceitar o JC. Em outras áreas do mundo, não aceitar o Maomé, e assim por diante. Então, qual é a chave para a gente entender isso? O Talmud fala para a gente uma parábola enigmática, que é o seguinte: havia uma pessoa que ele tinha um buraco no seu campo. E ele chegou para o vizinho, ele falou, preciso cobrir o meu buraco. Ele chega para o vizinho e fala, olha, vizinho, eu estou com um problema, será que você pode me ajudar? Ele fala, tenho, não tem problema. No meu campo justo, eu tenho uma montanha. Está me sobrando terra. Beleza, então fazemos um bom negócio. Você me dá a sua terra e eu coloco no meu buraco. E a Gemara traz isso em relação ao relacionamento de Aman com Ahasverosh. Qual dos dois tinha mais ódio pelos judeus? E a resposta é que um tapou o buraco do outro. Os judeus, para as nações, é como se fosse, como você disse, uma pedra no sapato. Por quê? Porque fomos os primeiros a ter legislações ética e moral. Isso não é descrito por judeus necessariamente, historiadores, etc. Eles hoje já descrevem e reconhecem que se existe algum povo que a gente deve a ética, moral, civilização, que hoje muitos países já adotaram de uma forma ou de outra, inclusive o Código de Leis Humanitária dos Estados Unidos, as Founding Fathers, os pais, os patriarcas que fundaram os Estados Unidos, que hoje deveria, ou é um exemplo em algumas páginas, pelo menos, em algumas formas da questão de ética, moral e etc., pelo menos comparando com China, Irã e etc., estamos muito distantes da realidade deles. Então, eles colocam claramente que o próprio fato que todo ser humano tem o direito inalienável, a tradução, pela vida e pursuit of happiness, etc., esse direito inalienável, porque Hashem nos deu esse direito. Caso contrário, se é um direito adquirido, uns têm, outros não têm. Então, isso foi baseado na Torá. E isso causa uma pedra no sapato.
Por quê? Quando você vê alguém que ele se dá melhor do que você, só que para você se dar bem igual ele, você vai precisar abrir mão de certas coisas. Qual que é a tendência humana? Colocar ele para baixo. Ao invés de eu subir na cadeira, ao invés de eu tentar me esforçar, não quero me esforçar, custa caro. Eu prefiro colocar o outro no buraco. O que eu faço com o meu concorrente? Eu posso me esforçar mais, tratar melhor meus funcionários, aumentar os salários, ou eu posso tentar acabar, eu posso tentar furar a empresa do outro. Então, o Aman, o Ahasverosh, era o buraco. O buraco é o vazio, que ele sentia, aquele problema que eles sentem, os povos sentem, que aqui a nossa presença, além disso, atesta a divindade. A nossa mera existência é o maior de todos os milagres. Isso incomoda as pessoas, subconsciente, pelo menos. Então, de uma forma ou de outra, eles querem tampar esse buraco. E você sabe muito bem, quando você reprime uma emoção, ela só vai, na verdade, explodir de alguma maneira. Então, eles queriam reprimir esse sentimento de uma forma ou de outra. Vamos converter esse povo, vamos assimilar esse povo, vamos destruir esse povo. Qualquer coisa para tirar qualquer rastro. Inclusive, é incrível da gente pensar, Deus nos livre, mas o que Hitler e Max Schmoll fez, até o corpo ele queria eliminar. Depois de mortos, ele queria cremar. Incomodava tanto. Se fosse uma questão moral, ética, financeira, acabou, morreu. Não, até o rastro ele queria tirar. Deus nos livre, certo? Então essa já é uma mensagem para a gente entender de que a gente precisa aprender dos nossos inimigos e a gente saber que a nossa função a gente tem que fazer. E a gente ser um exemplo para os outros povos. E quando a gente vive de acordo com esse exemplo, tem mais chances de alguém aprender. Ok? Já falamos algumas ideias sobre esse capítulo, vamos continuar um pouco mais. Então, ontem, antes do Shur, a gente começou a falar sobre a respeito do sorteio que o Aman fez. O Aman, ele era um astrólogo. Ele tinha conhecimento das forças que Hashem colocou na natureza, as forças, inclusive, de impureza, e horóscopo, etc. Nós estamos proibidos de consultar. Não é a maneira judaica, inclusive, elas são previsões quando as pessoas são autênticas, por exemplo, os magos do Egito ou o próprio Haman, quando são autênticas, as visões não são claras. Como aconteceu no Egito, eles acharam que a água e etc., eles acabaram caindo dentro da água e a previsão deles não adiantou. Mas eles sabiam que o Moshe, por exemplo, iria morrer com as águas. Era da água que ele bateu na pedra para tirar água e não jogar ele no Nilo, como acharam que jogando no Nilo eles poderiam resolver. Então eles têm uma visão turva, mesmo aqueles que têm. Mas hoje em dia podemos dizer que são todos charlatões. Então, não vale nem a pena, nem por um lado, nem por outro. Bom, tanto que o Yosef conseguiu subir no Egito por causa disso, né? Da interpretação. A interpretação dele. do sonho, perfeito. Sim. Então, então ele fez um goral. Ele estudou história judaica, e sabia que todas as gerações que tentaram acabar conosco, aqueles que tentaram acabar conosco, viraram culinária. Paró virou Kneidalach. Não é? O Haman virou Osnei Haman. É a história que a gente está lendo. Posteriormente, a história de Hanukkah virou, os gregos viraram sonhos, latkes, sufganiot. Então, ele falou, não quero terminar na culinária judaica. Eu preciso ver se realmente o Deus deles vai me apoiar. Porque se o Deus deles não me apoiar, eu estou frito, eu já sei que não vai dar. Inclusive, tem um dito racídico que traz a mensagem que o Paró, o Ahasverosh queria, o Haman queria matar todos em um único dia. Faz questão, um único dia. Por que não ao longo de um mês? Por que essa pressa? Então, alguns dizem que o Haman era muito sábio. E ele sabia que ele tinha essa chance de perder contra o povo judeu. E ele falou, se eu perder, pelo menos eu não quero que o povo judeu faça muita festa. Eu vou fazer um único dia. Assim, que se eles ganharem, eles vão ter um dia de festa e não mais. E o que nossos sábios instituíram para a gente? Quando entra o mês de Adar, a gente já faz alegria. Para nem o plano dele, o segundo plano, o plano de, como chama? Retaguarda dele, o segundo plano dele. Plano B, obrigado. Plano B dele, que o plano B dele, que é caso ele fosse derrotado, também não funcione. E a gente pega a alegria de um dia, primeiro tem o Purim
normal, e o Purim de Jerusalém, Purim de Shushan, são 2. Além disso, é o mês inteiro. E quando tem 2 meses de Adar, são 60 dias de alegria. Tem mais um mês de Adar, são 60 dias, a gente já começa, inclusive no Rosh Chodesh Adar, no último dia do mês anterior, a gente já começa, e são 60 dias de alegria, para que nem o plano B dele funcione. Então a gente tem que fazer essa alegria bem, para deixar ele lá se virando embaixo da tumba, né? Deixa ele lá bem nervoso. Bom, então ele fez um sorteio. E ontem a gente começou a discutir qual que era o sorteio, hoje eu dei uma olhada melhor, que é o seguinte, ele fez, o primeiro sorteio dele foi para saber que mês seria bom para ele, Deus nos livre, aniquilar o nosso povo. E caiu o mês de Adar, que é o mês que coincide com o falecimento de Moshe Rabbeinu, que foi o dia de ontem. Só que ele não sabia que no mesmo dia que ele faleceu, ele nasceu. Então, essa foi a primeira parte, talvez já, que Deus estava plantando o milagre. Então, ele ficou feliz. Agora, na Megillah está dito que ele fez Yom Chodesh lechodesh, de dia a dia, mês em mês, que ele foi fazendo, pegando até que ele não sei exatamente como ele fez o sorteio, mas ele foi tirando até que saiu o mês de Adar. E na Megillah consta o dia a dia. Dia e dia, daria para entender que ele escolheu também, sorteou qual dia no mês que ele iria matar. E o dia que ele fixou, aparece logo depois na Megillah, foi o dia 13 do mês de Adar. A gente comemora o dia 14, porque é o dia que eles descansaram da guerra, é o dia seguinte, certo? Em Jerusalém, em Shushan, na época eles lutaram mais um dia, então é o dia seguinte, é o dia 15, certo? Mas alguns comentaristas dizem que o que significa que ele sorteou o dia? Uns dizem que foi literalmente ele tirou o dia, caiu o dia 13, outros dizem que era o dia da semana apenas. E discutem por que será que ele escolheu o dia 13. Então, ontem a gente estava discutindo se ele tirou o dia ou não. Então, isso é um tema de discussão entre os comentaristas. Ok? Então, só para concluir, só para concluir esse capítulo, o Haman ele consegue, então, convencer o Ahasverosh. Deu certo, o Shido era um bom Shido, com uma boa combinação. Um tinha o buraco, o outro tinha a montanha. E eles falaram, fica à vontade, pode ir lá e fazer o teu plano. Inclusive, o Haman ele tinha planejado de tal forma de que um decreto do rei nunca poderia ser revogado. E depois, no final da história, a gente vai ver que o Ahasverosh, para poder anular o decreto, ele não cancelou o decreto. Porque já tinha um decreto anterior que o Haman ele manipulou dessa forma, que um decreto real, uma vez dito, nunca poderia ser cancelado, porque estava com medo. O que o Deus de Israel ia fazer? Então, o Ahasverosh, ele, quando cancelou o decreto, ele fez um decreto em cima desse, que os judeus poderiam se defender. Quer dizer, o decreto de matar os judeus ainda ficou. Mas ele colocou que os judeus podem se defender e colocou os seus soldados à disposição dos judeus. E aí, então, o que aconteceu? Que os judeus acabaram não morrendo. Mas ele não podia revogar esse decreto. Então, Haman realmente era um gênio do mal. E ele, só lembrando uma coisa importante, quando ele falou, para o Haman, Yeshnoam Echad, tem um povo, Mefuzar ou Meforad, que eles estão espalhados. Essa questão deles estarem espalhados era uma questão física, geográfica, uma questão espiritual. O Haman, ele viu que o povo não estava unido. Não só geograficamente. Ele viu que o povo, no seu estado espiritual, ele estava espalhado. Espalhado quer dizer, está para qualquer lado. Então, isso deixa para a gente a mensagem, a Megillah está deixando para a gente a mensagem de que a maneira da gente conseguir evitar problemas, além, claro, das questões militares, da gente se proteger, além das questões básicas que todo mundo tem que se proteger, e etc., fisicamente, mas a essência de tudo é da gente realmente tentar nos unir. Tentar fazer o que ele mesmo reconheceu, que o Mordecai e qualquer outro judeu, eles fazem parte de um único povo. Eu percebi que eles fazem parte de um povo, só que eles não estão vivendo como um único povo. Eu, Haman, percebi isso. Então, cabe a nós perceber isso. Fala. Você está falando uma coisa muito interessante, tem até um militante sionista. Posso só concluir um pensamento e já abro para você falar? Desculpa. E nada é por acaso, infelizmente, nesse último mês, tivemos muitos atentados terroristas em Israel. É isso que você ia falar? É sobre isso. Fala, então pode falar. Então, tem um militante sionista, até israelense, que eu gosto dele. Como que você vê isso?
Ele me colocou, não, com a minha visão Então, vamos lá. Então, o Arthur está comentando, né, que qual é o nome dele? Ruth Rochman. Ele fez o comentário de que a desunião do povo acaba trazendo anti-sionismo, o antissemitismo, Deus nos livre. Então, você perguntou qual é a minha visão em relação a essa questão da união do povo. Então, não é a minha visão, que é a visão que a Megillah deixa para a gente bem claro, que o Haman ele foi protótipo daquele antissemitismo irracional, como a gente falou. Eu acho que a mídia, né, a maioria da mídia, eles encontram ou tentam encontrar, né, as falhas em Israel, etc. Você vê, por exemplo, agora quando teve essa revolta de Israel e mataram lá um árabe, depois de tanto, agora esse mês, acho que quantas pessoas que morreram? Acho que foram 15 pessoas ou 30, Deus nos livre. Desculpa, quanto? 2 irmãos no outro dia e rapaz de Estados Unidos. 2 irmãos morreram, 2 grupos de irmãos morreram com Menachem e Yaakov, os nomes deles, um era 2 menininhos e 2 adultos. É até triste que a gente fala, foram 15 ou 30. É triste não saber, né? A gente, como se fosse que não faz diferença nenhuma. 17. Então, a mídia, certo? Ele está sempre pronta para procurar as falhas em tudo, não só com os judeus. O papel da mídia é procurar os problemas para, né, as pessoas, para vender jornal. Mas a natureza, infelizmente, a gente vê, a gente fala na Haggadah de Pesach, em cada geração eles estão prontos para nos atacar, tá certo? Essa é a natureza que Hashem colocou no mundo, e isso desde que a Torá tinha sido dada. No momento que Hashem ele deu a Torá, ele passou essa ética, essa moral, essa bandeira na nossa mão, então a gente carrega essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa inveja e esse ódio. Isso já era desde o início. Hashem, ele coloca para a gente que a maneira da gente prevenir isso é nós estando unidos. Como que isso impacta diretamente? Deus faz os cálculos. Se a gente estar unido, Deus faz os cálculos, porque eu estando unido, isso vai ajudar Israel. Mas assim a gente acredita, a gente sabe que a união do povo de Israel é o que há de mais forte para trazer brachot. Shalom, paz, que tanto a gente fala durante nossa reza, shalom, que a gente escuta por aí, paz, mas é uma pseudo-paz, né? Eu vou dar minhas terras, etc., dá para o inimigo que vai dar tudo certo. Isso é a pseudo-paz. Barreinu avinu kulanu keechad. Deus abençoa quando estamos todos como um só. O shalom, ele só acontece a paz quando nós estamos unidos. Então é muito fácil a gente falar, precisamos resolver o problema com o outro. O problema começa com a gente. Também a gente precisa se proteger, precisamos tomar todas as atitudes com o outro. Não me leva, não me interpreta mal. Mas, na essência do problema, se a gente pode sentar e tentar melhorar essa questão, eu com meus irmãos, eu com minha família, etc. Então, eu recebi ontem esse comunicado, que não sei exatamente quem fez essa campanha, mas Deus já fez essa campanha milênios atrás, de que nesse mês, agora, por todas essas vítimas que aconteceram, nós que estamos distantes, que não temos como ajudar, eventualmente indo lá, ou se alistando, e etc., mas da gente tentar fazer as pazes, a sugestão deles, eu achei muito bonito, tentar fazer as pazes, cada um, até Purim, com uma pessoa que você tá distante. Tenta refazer os elos de agora até Purim. Ontem eu recebi isso, em memória dos falecidos, e em pró, Bezrat Hashem, que Hashem traga a paz. É Hashem que comanda o mundo, e isso que é a sugestão, essa é a orientação que a Torá dá para a gente se proteger de qualquer mal, mas especialmente ataques externos. Quem está acompanhando o Shurim de Tanar que a gente tem estudado, não é à toa que a gente estuda a Torá. A Torá, ela conta para a gente o mapa, a orientação da nossa vida. Todo o livro de Shoftim se resume no seguinte: enquanto o povo estava servindo a Hashem, sendo fiéis à sua verdadeira identidade, os inimigos não atacaram. Quando o povo esquecia da sua verdadeira identidade, vêm os inimigos e lembram a sua identidade. Bom dia a todos. Bom dia. Incluso